Bem-vindo a mais uma pequena aula sobre método de deslocamentos. Nesta pequena aula eu quero trabalhar com vocês a equação da elástica utilizada no método de deslocamentos. Tá? Então, o principal dessa aula é o fato de demonstração para vocês que a equação de deslocamento de uma viga ela pode ser representada por uma equação cúbica, quer dizer, o deslocamento vertical da viga devido a momento cortante, momento e cortante principalmente, tá? Pode ser identificado, ser calculado como v de x é uma função cúbica de x. Tá? Então nós vamos brevemente deduzir essa equação. Nós vamos olhar as equações de equilíbrio e nós vamos olhar a relação tensão-deformação. Tá? Finalmente, nós vamos demonstrar que essa equação da elástica pode ser utilizada para calcular os termos da matriz de rigidez. Lembre-se da última apresentação que a matriz de rigidez relaciona os esforços necessários para sustentar um certo deslocamento. Então, se nós temos um deslocamento em A e em B, então seria VA e φA, VB e φB, a parte axial eu vou deixar como exercício, nós conseguimos calcular o deslocamento vertical em função dessas quantias. Nós podemos calcular, se nós sabemos a elástica, nós podemos calcular o valor do momento e da cortante, e sabendo o momento, o valor do momento e da cortante, nós também podemos saber quais são os esforços necessários para sustentar esse deslocamento. Bom, começando pelo começo, na ausência de forças externas, a equação de equilíbrio diz que a derivada do esforço cortante com respeito a x é igual a zero e a derivada do momento com respeito a x igual ao valor da cortante. Tá? Então, isso você pode deduzir simplesmente pegando um pedacinho dx e expressando o equilíbrio de forças verticais de momentos em função desses esforços que estão sendo aplicados. Tá? Se nós, além das equações de equilíbrio, que sempre são satisfeitas, nós também temos a relação tensão-deformação. Então, a variação do giro da nossa seção em função, a derivada do giro com respeito a x, a deformação do giro, é igual ao momento dividido por I. Então, eu não vou deduzir isso nessa aula, eu suponho que nos cursos de resistência materiais, isso já foi trabalhado. E o cisalhamento, quer dizer, o φ de x menos dv de x é igual a cortante dividido pelo módulo de cisalhamento e dividido pela área. Aqui teria um fator de correção, que eu não coloquei. Tá? Então, aqui teria um fator de correção que eu esqueci de pôr, mas, de qualquer jeito, para as nossas deduções, nós vamos supor que não há deformação de cisalhamento, então nós vamos supor que esse valor é zero. Combinando, então, que φ de x igual a dv de x e de φ de x igual a um momento, nós podemos deduzir que a segunda derivada do momento é igual a zero. Como que nós chegamos nisto? A derivada do momento é igual a cortante. Se a gente pegar a segunda derivada do momento, nós vamos ter que a segunda derivada do momento igual a derivada da cortante, que é igual a zero. Então, pelo equilíbrio, nós sabemos que
D2m dx2 é igual a zero, tá? E combinando, sabendo que φ é igual a dv dx, então nós temos que a segunda derivada de v com respeito a x quadrado é igual ao momento, e logo, visto que a segunda derivada do momento é zero, a quarta derivada de v com respeito a x é igual a zero. Isto supondo que I é constante. Tá? Bom, sabendo que para ter equilíbrio que a quarta derivada de v com respeito a x tem que ser zero, nós concluímos diretamente a partir de nosso conhecimento de equação, cálculo diferencial, que v de x tem que ser um polinômio cúbico. Sabendo que v de x é um polinômio cúbico, nós podemos também dizer que, dado o deslocamento vertical em A, o giro em A, o deslocamento vertical em B, giro em B, onde que nós supomos que o giro em A é a derivada do deslocamento em A, e φb é a derivada do deslocamento v de x calculado em B. Tá? Então, dados esses quatro valores, nós podemos perguntar qual é o polinômio, qual é a expressão do polinômio cúbico, que genericamente é igual a mais bx mais cx quadrado mais dx ao cubo. Quais são os valores da a, b, c e d, tal que v de 0 é igual a v de a derivada de v igual a φa em L em 0, o valor do v calculado em L é igual a vb, e a derivada de v em L é igual a φb. Então, nós temos quatro equações para quatro incógnitas, A, B, C, D. Então, esse sistema tem solução. Tá? Se nós podemos calcular isto facilmente, utilizando matemática, agora nós vamos, de fato, deduzir uma maneira para calcular esse polinômio de forma direta. Tá? Se eu colocasse essa expressão com esses valores dentro de matemática, o matemática vai me dar uma expressão para v de x em função do VA, φA, VB, φB. Mas vai ser uma expressão que não tem nenhum apelo de utilização fácil. Tá? Nós vamos deduzir uma outra maneira. Nós vamos supor, vamos calcular o polinômio quando o deslocamento vertical em 0 é VA e o resto é 0. Vamos calcular o polinômio quando o giro em 0 é igual a φA e o resto é 0. Vamos calcular um polinômio quando o deslocamento em L é igual a VB e o resto é 0. E vamos calcular um polinômio quando a derivada em B, em L, é igual a φB e o resto é 0. E depois nós vamos, por superposição, dizer que o nosso polinômio final é a soma desses quatro polinômios. Bom, exemplificando. Suponho que V de 0 é igual a VA e o resto é 0. E utilizei o software matemático, defini v de x, a mais bx mais cx quadrado dx ao cubo. A derivada de v de x é b mais 2cx mais 3 vezes d vezes x quadrado. E aí eu pedi para a matemática calcular os coeficientes para mim. Resolve, eu quero que v de 0 seja igual a va, derivada em v é 0, em 0 é igual a 0. V de L é 0, a derivada de V em L é 0, e eu quero os coeficientes A, B, C e D, tal que essas equações estejam satisfeitas. Dando isto, resulta, o matemático me dá essa expressão. Então, V de x igual a V de A vezes L menos x ao quadrado, L mais 2x dividido L ao cubo. E plotando esse valor para V A igual a 1 e o L igual a 5, e eu tenho essa função aqui. Então, é uma função cúbica cujo valor em 0 é igual a 1, a derivada aqui é 0, o valor em L
é zero e a derivada em L é zero. Tá? Então, esse é o nosso primeiro polinômio. Dado um VA e o resto é zero, eu sei calcular V de x. Tá? Eu vou repetir isso para os outros casos. Então, o primeiro nós já fizemos, V de 0 igual a 1, e os outros são 0. Eu calculo meu primeiro polinômio, que eu chamo P1 de x. Eu vou chamar isso de primeiro polinômio de Hermite em função de x. Segundo caso, o deslocamento é 0, o giro é igual a 1, e o deslocamento em L é 0, o giro em L é 0, e eu tenho meu segundo polinômio, que eu desenhei aqui. Você vê que o valor do polinômio em 0 é 0, a derivada é 1, o valor em L é 0 e a derivada em L também é 0. O meu terceiro polinômio tem deslocamento em L igual a 1, o valor em 0 é 0, a derivada é 0, e a derivada em L também é 0. Então, esse é o P3. E, finalmente, o P4. O valor aqui é 0, em 0 é 0, a derivada em 0 é 0, o valor em L é 0 e a derivada em L é igual a 1. Então, esse é o P4 de x. Finalmente, baseado em todas as deduções, nós podemos dizer que o nosso deslocamento da elástica é VA vezes P1 de x, mais φA P2 de x, mais VB P3 de x, mais φB P4 de x. E, por extenso, essa é a expressão da elástica da nossa viga em função dos deslocamentos e giros nas extremidades. De fato, quando nós temos a expressão da elástica, a função do VA, φA, VB, φB, nós sabemos que o momento da nossa viga é EI vezes a segunda derivada da nossa função de deslocamento. E o Q de x, a cortante da nossa viga, é igual à derivada do valor do momento com respeito a x. Tá? Então, o momento em x, utilizando essa derivação, é o momento que é positivo quando eu traciono a fibra inferior. Agora, note que eu estou procurando o valor do MA, RA, MB, RB, para sustentar o deslocamento V de x. O MA é positivo, é um momento anti-horário aplicado no A. Agora, se MA é anti-horário, eu aplico ele no A, ele vai tracionar a fibra superior. Então, esta convenção do MA chama-se a convenção de Grinter, que não é exatamente, o que é diferente do que a convenção usual, onde que nós sabemos que o valor do momento é positivo quando traciona a fibra inferior. Então, não é, e nota, isso é muito importante, um valor de momento em A aplicado numa viga positivo não quer dizer que a fibra inferior vai ser tracionada. Tá? Você tem que tomar cuidado. É o valor do momento aplicado na extremidade da viga. Então, bom, com isto, nós podemos dizer que o MA do método de deslocamentos igual a menos o momento em 0, o RA igual a cortante em 0, o MB, aí sim, é o momento em L, e o RB, de novo, não é igual a Q de L, é igual a menos Q de L. Tá? Então, fazendo essa conta aqui, tá, eu posso, para calcular MA, eu pego menos EI, a segunda derivada dessa expressão com respeito a x. Tá? Então, eu fiz isso de novo com matemática. Então, supondo que Vx igual a VA vezes P1, vezes φA vezes P2,
VB vezes P3, VB vezes P4, que me dá essa expressão para a elástica da minha viga. Se eu calcular EI menos EI vezes a segunda derivada de V com respeito a x, calculada para x igual a zero, o que eu obtenho? MA, olha, nota que a matemática colocou o menos e o menos, então eu tenho 4 EI vezes φA sobre L, mais 2 EI φB sobre L, mais 6 EI VA sobre L quadrado, menos 6 EI VB sobre L quadrado. Recomendo vocês darem uma olhada nas expressões da matriz de rigidez do filminho de YouTube anterior, vocês vão ver que a expressão é exatamente igual. RA é EI vezes a terceira derivada de V de x com respeito a x, calculado em x igual a zero. Então, RA igual a 12 EI sobre L ao cubo vezes VA, menos 12 EI vezes L ao cubo dividido por L ao cubo vezes VB, mais 6 EI sobre L quadrado vezes φA, e mais 6 EI sobre L quadrado vezes φB. E assim por diante para MB e RB. E eu basicamente recupero as expressões da minha matriz de rigidez utilizando as derivadas da elástica da minha viga. Tá? Então, isso é feito com códigos em matemática simples, umas expressões. Tá? Então, conclusão. A elástica de uma viga é um polinômio cúbico para uma viga prismática, cuja seção é constante. Tá? Em segundo lugar, o polinômio dessa elástica pode ser escrito como soma de polinômios de Hermite vezes os deslocamentos nas extremidades da nossa viga. Tá? Então eu consigo calcular esse polinômio quase de forma imediata se eu souber, ou se eu lembrar, ou tiver na mão as expressões dos polinômios de Hermite. E eu posso utilizar esse polinômio para calcular o momento e o esforço cortante da minha viga. O momento é I vezes D2V dx quadrado, que é a derivada do momento. E, finalmente, a matriz de rigidez para uma viga prismática pode ser calculada diretamente baseado nesses polinômios de Hermite. Para refletir, como que fica a expressão da elástica da minha viga caso EI não é constante? Tá? Então, que continua valendo, obviamente, a expressão de equilíbrio, só que agora, vocês vão ver, φ, o dφ dx igual a m sobre EI dx. Logo, sendo φ ainda igual a dv dx, mas eu não vou poder dizer que a quarta derivada do v com respeito a x é igual a zero. Tá? Então, eu quero que vocês façam uma reflexão. Será que as expressões da matriz de rigidez continuam válidas, baseado nesse polinômio de Hermite? Ou teria uma possibilidade de calculá-la de uma forma diferente? Tá? Finalmente, o que eu não coloquei nessa pequena exposição é uma expressão que é bem mais simples do deslocamento para cálculo da deformação axial em função de UA e de UB. Então, qual seria a função de deslocamento em função do A e do B e como que eu calcularia a deformação axial em função disto? Tá? Tendo a deformação axial, eu posso calcular o esforço normal em função do deslocamento horizontal em A e o deslocamento horizontal em B. Tá? E, finalmente, a matriz de rigidez que nós deduzimos na aula passada
era uma expressão tanto em função do deslocamento transversal, VA, VB, FA e FB, mas também tinham termos na matriz de rigidez que era função do deslocamento axial, o A e o B. Então, verifique se esses termos que estão faltando na nossa dedução de hoje ainda podem ser deduzidos baseados nessas expressões. Então, é isso para hoje.